Aleluia. Nessa noite, então, nós vamos lidar com o nosso tema Vendo o Invisível. Bispo, de onde é que o senhor tirou essa expressão? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos trabalhar bastante nele hoje, mas em outros textos. Hebreus no capítulo 11. Conseguiu projetar? Aqui está aqui, ó. Hebreus 11, 27. Está escrito. Vendo o invisível é o tema bíblico. O que está escrito aí, gente? Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Rei, faraó, tudo a mesma coisa. Era alguém que governava, não é? Pois permaneceu o quê? Firme. Permaneceu firme por quê? Porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Por que Moisés saiu? Por que Moisés foi confrontar Faraó? Por que Moisés foi, ao final, tirar o povo do Egito? E por que Moisés não teve medo? Ao final de contas, talvez no início, quando Deus o tenha chamado, ele tenha titubeado um pouco, sem saber alguma coisa. Mas logo depois, pronto, ele então foi. E ele abandonou o Egito, não ficando com medo, não amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nessa noite é sobre isso que nós queremos tratar. Existem alguns princípios. Quando a gente fala de princípios, a gente fala de leis espirituais imutáveis. Diga, princípios são leis espirituais que não mudam. Diga, elas funcionam em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer grupo. Né? Isso são princípios. E existem princípios que nos dão a entender o significado do que seja esse andar vendo o invisível. A gente obviamente precisa levar em consideração a revelação da Bíblia, das Escrituras. A gente não está criando isso do nada. Nós estamos lendo um texto que a gente viu, ele está firme, ele não tem medo, ele continua andando, porque é como se ele estivesse vendo. Claro, se é invisível, ele não está vendo, mas é como se ele estivesse vendo o invisível, porque ele confia no que ele ouviu, ele confia naquilo que está sendo posto diante dele, ele confia nas promessas e nas propostas que ele está ouvindo da parte de Deus. Ele não está vendo Deus, mas ele tem a convicção de que Deus está orientando ele. Amém? É muito interessante. É como se estivesse vendo. Eu não estou vendo, porque ele é invisível. No entanto, esse ser invisível se deixa ser visto por aquilo que ele fala. Esse ser invisível se deixa ser visto por aquilo que ele promete. Esse Deus invisível se deixa ser visto pelas evidências da demonstração do seu poder criativo. Você vai ver isso em Romanos, você vai ver isso em vários lugares. Mas a primeira coisa que nós vamos ver hoje é que há uma poderosa bênção envolvida nisso, em viver, em andar como quem vê o invisível. Diga, há uma poderosa bênção. Há uma poderosa bênção. Eu não coloquei o texto aí, obviamente, para você poder abrir a escritura. Então abra aí a escritura em João capítulo 20. Evangelho de João no capítulo 20,
do versículo 27 ao versículo 29, você vai entender o que eu estou querendo dizer, que bênção é essa envolvida em ver aquele que é invisível. Evangelho de João 20, do 27 ao 29. E logo depois, logo disse a Tomé, Jesus disse a Tomé, não é? Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a tua mão e ponha do meu lado. Estão lendo isso? João 20, 27 a 29. E ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de Deus. Senhor meu e Deus meu. Jesus disse a ele: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós estamos vendo Jesus? Depois que Jesus foi assunto aos céus, quantas pessoas viram Jesus? Raríssimas, né? Paulo, uma outra pessoa em uma visão, um sonho. Raríssimas pessoas, de bilhões e bilhões de pessoas que creram em Jesus até os nossos dias e que continuarão crendo em Jesus após os nossos dias. Todas essas pessoas creem em Jesus sem ver Jesus fisicamente, sim ou não? Sim. Bem-aventurado é aquele que acredita sem ver. Amém? Eu não vejo Jesus, mas eu acredito nele. Onde está a bênção? Na expressão bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Makarios é a expressão grega para bem-aventurado. Makarios. O que significa? Extremamente abençoado, supremamente abençoado. Quer outra? Super feliz. Supremamente abençoado, extremamente abençoado. Makarios significa super feliz. Super feliz. Então você é abençoado. As bênçãos de Deus recaem sobre sua vida pelo simples fato de você acreditar naquele que você não vê com os olhos físicos. Amém? Essa é a primeira coisa. De cara a gente precisa entender isso. Segundo lugar, ver o invisível é comprometer os olhos e o corpo. Vou explicar. Ver o invisível é comprometer os olhos é comprometer os ouvidos, é comprometer os ouvidos e o corpo. Os olhos não, os ouvidos. Os ouvidos e o corpo. Os olhos não, porque você não está vendo, né? Os ouvidos e o corpo. Lucas, no capítulo 11. Esse aqui é um dos textos mais problemáticos para aqueles que têm uma certa religião, porque eles não sabem o que fazer com esse texto. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e o versículo 28. Jesus estava pregando, ensinando muita coisa, e depois ele termina o ensino dizendo que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, Jesus termina esse ensino assim, esse momento, antes dessa palavra aqui. Ele diz: quando o espírito sai do corpo, vaga por lugares áridos, procurando habitação e não encontra. E esse espírito que sai do corpo da pessoa volta. Era isso que Jesus estava ensinando. Volta e acha a casa limpa, adornada, arrumada, mas vazia. E aí esse espírito entra com mais 7. E o estado dessa pessoa se torna pior do que anteriormente. Essa pessoa foi limpa pelo exorcismo, pela libertação,
pelo poder que confrontou os espíritos malignos que estavam dentro dela. No entanto, a sua casa ficou limpa, a sua vida ficou limpa, a sua vida ficou arrumada, mas essa pessoa não se encheu de Deus, não se encheu da palavra, não se encheu do Espírito. A palavra diz, Colossenses 2, encha-se da palavra de Cristo. A palavra diz em Efésios 5, encha-se do Espírito Santo. Então, essa pessoa não se encheu da palavra, não se encheu do Espírito, a casa estava vazia, não tinha proteção espiritual alguma, e esse Espírito voltou a habitar nela, e o estado dela foi pior, porque ele trouxe mais sede. Imagine, se a libertação foi uma situação, a libertação agora dessa pessoa é pior, porque ela está possessa de mais seres, está entendendo? Jesus encerra uma série de ensinos, e quando Jesus encerra esse ensino, tem uma senhora lá, do nada, Lucas 11, 27 e 28, de repente aconteceu o quê? Ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher, uma pessoa, que estava no meio da multidão, disse a ele, olha que texto fortíssimo, gente, erguendo a voz, ela falou baixinho? Ela falou baixinho? Ela gritou, ela ergueu a voz. O que é que ela disse? Bem-aventurado, Macariós. Olha só, Macariós, supremamente abençoada, extremamente feliz, super feliz, é o ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Essa mulher que deu a luz a você é extremamente feliz, extremamente abençoada. O que é que Jesus disse para ela? Jesus falou para todo mundo ouvir, e para aquela mulher, Jesus, porém, respondeu, pelo contrário. Não é nada disso. Jesus desfez a frase da mulher. Isso é fortíssimo, porque essa mulher estava exaltando a mãe de Jesus, sim ou não? Mas Jesus disse não. Jesus disse pelo contrário, versículo 28 a gente está lendo. Jesus porém respondeu, pelo contrário, mais Macariós, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus gerou um problemaço, sim ou não? Para muita gente, até os nossos dias, sim ou não? Mas então, foi Jesus quem disse, ninguém inventou isso. Pastor não inventou isso. Essa Bíblia, em qualquer outra Bíblia, de qualquer outra igreja, de qualquer outra religião, o texto é o mesmo. Pode conferir. Jesus disse, não são bem-aventurados. Não é mais bem-aventurado o ventre que me trouxe e os seios que me amamentaram. Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar é praticar. Segundo lugar, para ver, para andar como quem vê o invisível, você precisa comprometer os seus ouvidos e o teu corpo. Eu quero ouvir o que Jesus disse. Eu quero ouvir o ensino da palavra de Deus. Amém? Por isso terça-feira é um dos dias mais importantes. Eu quero ouvir o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho que ouvir e guardar. E praticar. Guardar é praticar. Quem guarda, pratica. Você guarda no seu coração e isso se torna a motivação pelo qual você age. Guardar é isso. Guardar na Bíblia não é colocar em uma gaveta. Amém? Guardar na Escritura é processar dentro. E isso se transforma na motivação pela qual você anda, se move. Isso é guardar. Entende? Sim ou não? Guardar não é colocar a Bíblia numa prateleira, a Escritura numa prateleira. Guardar é ouvir o que ela diz e mover-se por aquilo que ela diz. Isso é guardar. Não é em português, amém? Estamos ouvindo em português,
mas isso não foi escrito em português. Nós precisamos entender. Lucas, inclusive, era médico, escreveu isso em grego. Então, quando ele disse guardar, ele queria dizer outra coisa, não é preservar, esconder, proteger, é compreender, é processar e agir de acordo com esse processamento. Amém? Amém? Então, para andar como quem vê o invisível, você precisa comprometer os seus ouvidos e o teu corpo. Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer: eu ouço e obedeço. Amém. Diga: eu ouço e obedeço. É a mesma coisa. Em terceiro lugar, viver ou andar como quem vê o invisível é ir além das circunstâncias. E o que isso significa? O texto que nós vamos referenciar está em Romanos, no capítulo 4. Agora vem Abraão. Romanos, no capítulo 4, versículo 17 a 21. O texto não está aqui, tá? Aqui só tem o enunciado. O texto é para você ler, porque é importante que você pegue, seja o aplicativo ou o físico. Pega o aplicativo, abre, para você conferir se está certo. Se está dizendo que o rapaz está lendo aí, ou que o velhinho está lendo aí. Vai que está me enganando. Vai que eu estou ouvindo coisa errada. Romanos, no capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. Viver além das circunstâncias. Esse texto é um dos mais maravilhosos, né, da Escritura. Romanos 4, 17 a 21. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Deus falando isso para Abraão. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. Versículo 19: e sem se enfraquecer na fé, não levou em consideração o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. Ele nem levou em consideração a avançada idade, tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. A sua esposa ainda era estéril. Ele nem levou em consideração. As circunstâncias estavam gritando para Abraão: você não pode. As circunstâncias estavam gritando para Abraão: é impossível. As circunstâncias estavam dizendo a Abraão: não vai chegar lá, está velho. Não entende que você já passou dos 50? Não entende que você já passou dos 60? Que você já tem 70? Ou que você já tem 80? Não entende? Você está velho. É impossível por causa da idade. Ele não levou em consideração nada disso. Versículo 20: ele não duvidou por incredulidade, olha só, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 21: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando andamos pela fé, quando andamos como quem vê o invisível, acreditamos nas promessas, nas palavras. Nós só temos as palavras de Deus, não temos mais nada. Nós só temos as promessas de Deus, não temos mais nada. Não temos em que e em quem nos apegar, a não ser naquilo que Deus falou. Amém? Amém. E quando eu me apego naquilo que Deus falou, não importa a idade, porque não importa o que vemos, importa o que cremos.
Amém, gente? Amém. A andar e viver como quem vê o impossível é ir além das circunstâncias. Mas nós estamos no ano de José, não é? Vocês pensaram que ele não ia citar José? Quarto e último lugar. Quem anda como quem vê o invisível, crê para antecipar as realidades. Diga, crer para antecipar as realidades. Gênesis, ou melhor, Gênesis ainda não, Hebreus 11, 22. Hebreus 11, 22 fala de José. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Próximo do fim dele, ele morreu com 110 anos. Dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Diz Hebreus 11, 22. Quais foram as exatas palavras de José? Gênesis no capítulo 50, o último texto. Gênesis no capítulo 50, versículo 25 e versículo 26. José, Gênesis 50, capítulo 50, versículo 25 e versículo 26. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente, ele cria, Deus certamente visitará vocês. Estava longe disso acontecer. Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. E quando eles saíram no Êxodo, uma das coisas em Êxodo 12 que eles carregam é o túmulo, é o caixão de José. Ele fez o povo jurar. Imagine que isso passou de geração em geração. Quando Deus vier e visitar, Deus vai visitar, vai tirar a gente daqui. E quando isso acontecer, nem os ossos de José tem que ficar aqui, tem que levar o caixão dele também. Ele quer ser enterrado na terra dele junto com os seus pais, os seus antepassados. Andar como quem vê o impossível é antecipar, é crer para antecipar realidades. Jesus já tinha ensinado isso em Marcos 11, gente. Tudo quanto em oração pedirdes, né? Peçam e crendo que já recebestes, e tê-lo-eis. Tudo quanto pedirdes em oração, creiam que já receberam, e vocês terão. Também em outro lugar, em Marcos 9, serra diz a este monte. Marcos 9, 23, ele fala, tudo é possível ao que crê. E aí ele vai falar depois, Marcos 11 também. Marcos 9, tudo é possível ao que crê, né? E em Marcos 11, ele vai falar sobre a oração. E na hora que ele fala sobre a oração, Lucas 17 também ele fala a mesma coisa, versículo 20. Se disseres a esse monte, sai daqui, ou essa moreira, ou esta planta, sai daqui e vai se plantar, e vai lá para o meio do mar, e não duvidar no teu coração, mas acreditar que aquilo que você está falando vai acontecer, isso vai acontecer. Então a fé, andar pela fé, andar como quem vê o invisível, é antecipar realidades. Eu não estou vendo isso agora, mas eu creio que isto vai acontecer. Amém? Amém? Alguns anos atrás, décadas atrás, quando eu ainda morava no outro estado, lá na Bahia, um senhor que mudou para a nossa cidade com sua família, uma família muito bonita, um casalzinho de filhos muito bonito. Ele passou a frequentar a nossa igreja e se converteu a Jesus.
porque eu estava ministrando para ele e ele era funcionário da Receita Federal. Tirava um tempinho, ficava no balcão, a gente batia um papo. Uma das coisas que ele me disse foi: irmão, eu tenho uma grande dúvida comigo. Até hoje, desde que eu me converti, tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu disse: o que é? Ele falou: a fé. Eu disse: como? Ele disse: esse negócio de fé, porque a vida inteira eu acreditei que eu só cria se eu visse. Agora esse negócio de acreditar sem ver, na Bíblia eu não entendi nada disso aí não. Eu disse: meu amado, eu falei: Senhor, como é que eu vou explicar para um homem com inteligência, que tem faculdade, que tem bastante conhecimento, moço que fala muito bem, que tem uma boa educação, da Receita Federal, uma pessoa que tem um certo nível, como eu vou falar para essa mente cheia de conhecimento, mas vazia de espiritualidade, cheia de conhecimento, mas vazia de espiritualidade? Como eu vou falar para um homem desse? Eu vou explicar sobre a fé. O Espírito Santo, na hora, me deu uma luz. Eu disse: fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Vou te fazer algumas perguntas. Ele disse: tudo bem. Eu disse: para que lado você mora? Ele falou: ali. Eu falei: sua casa está lá? Ele disse: tá. Você tem certeza? Ele falou: sim, se não foi destruída, está lá. Eu disse: imaginemos que não tenha acontecido nada que causasse destruição de sua casa. Nós não temos terremoto, a gente não tem maremoto, a gente não tem nenhuma empresa de demolição aqui, então está tudo tranquilo. Sua casa continua lá, beleza? Ok. Sua casa está lá, tá? Você está vendo? Ele disse: não. Eu disse: vamos mais para fundo. Dentro da sua casa tem uma geladeira na cozinha? Ele disse: tem, eu comprei. Eu disse: ótimo. A geladeira está lá? Disse: sim. Você está vendo? Disse: não. Eu disse: vamos para dentro da geladeira. Dentro da sua geladeira tem uma garrafa com água. Ele disse: eu enchi a garrafa com água essa manhã. É claro que tem, porque sou eu que bebo aquilo lá. Eu disse: ótimo. Você está vendo a garrafa com água dentro da sua geladeira? Ele disse: não. Eu disse: da mesma forma que você não está vendo a sua geladeira dentro da sua casa, e da mesma maneira que você não está vendo a sua casa daqui, mas elas estão lá. Eu disse: isso é fé. Ele disse: não, isso não é fé, isso é certeza. Eu disse: é exatamente isso. Hebreus 11:1 diz o quê? Aí eu falei assim: você precisa abrir Hebreus 11:1. Ele foi até o carro, pegou a Bíblia. Aí Hebreus 11:1 ele diz, ficou olhando para mim de lá dentro do carro. Eu falei: o que está escrito aí? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Eu disse: exatamente isso é fé. Nunca mais ele teve dúvidas sobre a fé. A fé não é a crença em um mito. A fé não é a crença em uma história da carochinha. A fé não é a crença em um Deus, em um ser velhinho de barba branca, como diriam os ateus. A fé não é a crença em uma ilusão. A fé, ela é lógica, ela é racional, ela tem estrutura. A fé é uma certeza. Além disso, Hebreus diz, ela é uma prova. Certeza e prova. Grego, a palavra grega para prova é mais interessante ainda. A fé, a certeza é uma prova. Prova significa um documento que comprova de que aquilo é real. Aleluia!
Isso é fé. Não é fé, é certeza. É certeza. Eu creio. Por isso eu antecipo as realidades. Hoje, fique em pé. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero andar como quem vê o invisível. E você? Eu quero fortalecer isso em minha vida. E você? E você? Você já anda como quem vê o invisível? Essa noite você pode tomar essa decisão também. Eu quero, a partir de hoje, ter essa experiência de viver pela fé, de andar pela fé, de ver como quem vê o impossível, o invisível. Se você vê o invisível, o impossível é real. Vamos orar.